Olá pessoal, é um prazer para mim falar com vocês que acompanham a página do YouTube da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Meu nome é Carlos Alberto Casten Barcelos, sou advogado, professor, mestre em Direito, pós-graduado em Direito Médico e da Saúde, em Bioética e Biodireito e em Direito Funerário. Moro em Porto Ferreira, uma cidade no interior do estado de São Paulo, e sou sócio, diretor e docente da Academia Brasileira de Direito Médico. Sou associado, desde algum tempo, da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Pois bem, pessoal, o que é direito funerário? Conjunto de princípios e regras que disciplinam as relações diretas ou indiretas derivadas do evento morte. E aí a gente tem um grande problema que eu me propus a estudar, a pesquisar e divulgar. É a necessidade de sistematização dessas regras que eu me referi, além da consolidação da principologia que vai reger esse ramo do direito. Isso é difícil porque existem muitas normas esparsas, não há uma codificação da legislação funerária. Além das normas que nascem do processo legislativo municipal, estadual e federal e da nossa própria Constituição, existem outras de hierarquia inferior, principalmente das agências sanitárias, das secretarias de vigilância sanitária, que vão disciplinar a prestação de serviços nesse ramo específico de atividade. Muito bem, se não fosse a dificuldade de sistematização dessas regras, nós temos uma carência na doutrina brasileira no estudo do direito funerário. Aí eu preciso me socorrer da legislação estrangeira. Nós temos uma legislação espanhola muito rica, uma legislação portuguesa muito rica. Na América Latina nós temos também uma legislação bastante importante e interessante que serve como estudo do direito comparado funerário. Muito bem. Uma outra questão bastante importante a que eu já me referi há pouco, é a necessidade de consolidação dos princípios regentes do direito funerário. Eu me bato muito nisso, sabe? Porque se nós tivermos aí uma consolidação de princípios regentes, nós podemos fazer uma interpretação mais uniforme, chegar a um consenso interpretativo sobre essas diversas normas que temos aí espalhadas por todo o território brasileiro. Sabe, o que me levou ao estudo mais aprofundado do direito funerário foi uma questão prática bastante interessante, no meu modo de ver, que é a seguinte: quando eu comecei a prestar serviço no âmbito do direito médico, do direito hospitalar, me enfrentei com uma ação em que havia alegação de troca de bebês em uma determinada maternidade. A parte autora, quem entrou com o processo, os pais da suposta criança trocada, pediram a exumação do cadáver, dos restos cadavéricos naquele momento. E eu precisei entender e tive auxílio de um médico geneticista à época para me orientar em determinadas questões acerca da contaminação dos restos cadavéricos. E aí ele disse que a forma de sepultura era uma questão bastante importante a ser levada em consideração, por conta da possível contaminação da fauna e da flora ali no ambiente cemiterial. Aí eu passei a estudar formas de sepultamento, formas de manutenção de sepulturas, as obrigações daí decorrentes. Isso me trouxe um mundo novo, um mundo maravilhoso, que cada vez mais tem apresentado questões relevantes para serem enfrentadas. E uma delas, que podem atingir diretamente vocês, é o princípio da tutela geral da privacidade, da intimidade, que visa garantir, como o próprio nome diz, a intimidade e a privacidade das pessoas. E esse direito, essa tutela, vai além da vida. Então existem algumas normas, principalmente na Espanha, que têm proibido pinturas, desenhos e filmagens em ambiente cemiterial
salvo autorizações expressas e algumas regras bastante difíceis de serem superadas para a execução dos estudos em ambiente cemiterial em função da preservação da intimidade e da privacidade das pessoas. Muito bem, no meu tempo, acredito que era isso que eu tinha de importante para trazer para vocês. Espero ter despertado interesse no estudo do direito funerário e fico à disposição aí da associação e de seus associados. Um grande abraço para todos.